Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Eu vou ler uma pergunta aqui no canal, tá bom? Quem escreveu essa pergunta aqui foi a Rose Rocha Ramos. Ela colocou aqui: como faço para participar da reunião familiar, irmão Vanderlei? Para participar, é só mandar uma mensagem no meu WhatsApp que eu compartilho o link com vocês, tá bom? Tem o link da reunião familiar, que é sempre o mesmo, é só você guardar aí, toda semana é o mesmo. Mas tem também o grupo no WhatsApp da reunião familiar. E aí é só entrar no grupo que toda segunda-feira é colocado o link da reunião ali. É só apertar no horário que vai estar online aí para participar na reunião, tá bom? O meu WhatsApp, ele sempre fica aí no final da descrição do vídeo, tá bom? Do lado aí, quando a pessoa está assistindo no YouTube, tem 3 pontinhos, só aperta ali, né? Aí tem uma setinha a mais ali, você aperta, aí embaixo tem a descrição do vídeo, as escrituras que eu estou usando, algumas citações, então fica tudo ali. Aí lá embaixo, no final, tem o meu WhatsApp, tá bom? É só salvar o WhatsApp, mandar uma mensagem para mim pedindo aí para entrar no grupo ou o link da reunião familiar, tá bom? Gratidão pela sua pergunta, eu acho que outras pessoas querem entrar também aí na reunião familiar. A mensagem ontem eu gostei bastante. Vamos lá então aqui para a mensagem de hoje, Doutrina e Convênio, sessão 20, que são revelações e também um apanhado, né, de entendimento sobre o que nós confessamos ser, em que nós acreditamos. É quase como se fosse a nossa regra de fé, o que nós acreditamos, tá bom? Mas aqui é o começo da igreja, ainda não tinha as regras de fé, mas Oliver Calder, ele fica responsável por trazer e colocar aqui, né, o que é que nós acreditamos, tá bom? E também aqui na seção 20 são várias revelações que são compiladas juntas aqui. Ontem nós estudamos até o versículo 8, que falando ali sobre o livro de Mormon, que Deus deu o poder do alto para Joseph Smith traduzir o livro de Mormon por meio do Urim e Tumim. Então a gente vai continuar aqui do versículo 9, falando ainda do livro de Mormon, e depois vai emendar falando no que nós acreditamos. Que diz assim: que contém o registro de um povo decaído e a plenitude do evangelho de Jesus Cristo aos gentios e também aos judeus. Aqui mostra, né, que mesmo a pessoa tendo a plenitude do evangelho, ainda pode se tornar um povo decaído, né, ou seja, se afastar do Senhor. Então, não basta somente ter o evangelho, tem que aplicar na nossa vida. Versículo 10, o qual foi dado por inspiração e é confirmado a outros pelo ministério de anjos, sendo por eles proclamado ao mundo. Então, pelo ministério de anjos, a gente lembra aqui das 3 testemunhas que viu, né, o anjo e também as placas e tiveram que testemunhar que essa obra era verdadeira, o livro de Mormon. Mas não paramos só por aí. O que mais nós acreditamos? O versículo 11 e o versículo 12 vai falar de outras escrituras que também nós cremos. Aqui diz o seguinte: portanto, o mundo, provando ao mundo que as santas escrituras são verdadeiras e que Deus inspira homem e chama-os para a santa obra. Nesta época, nesta geração, assim como em gerações passadas, mostrando assim que ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Amém. Então, aqui mostra que nós cremos não somente no livro de Mormon, mas também nas escrituras dessa geração, por exemplo, Doutrina e Convênio, que foi escrito na nossa dispensação do tempo aqui. E também falou de escrituras passadas, que nós acreditamos, como a Bíblia, tá bom? Então, todas essas questões nós acreditamos, tá bom? Então, aqui é falado sobre a nossa profissão de fé, o que nós acreditamos, tá bom? Como se fosse a constituição da igreja, né? Aqui, então, a gente está vendo o surgimento da igreja e é preciso saber o que crê, né, para a pessoa ser batizada, né? Por exemplo, vocês acreditam na Bíblia? Sim, vocês acreditam no livro de Mormon? Então é preciso ter por escrito aqui no que nós acreditamos. E aí, então, Oliver Cowdery está fazendo essa parte aqui, escrevendo, né, puxando textos de outras escrituras e também a gente vê várias revelações aqui na seção 20. Aqui interessante, né, que o versículo fala tanto em escrituras modernas como em escrituras passadas, como a Bíblia. Então, nós acreditamos na Bíblia e em outras escrituras, como o livro de Mormon, Doutrina e Convênio, Pérola de Grande Valor. E também nas palavras dos profetas vivos.
Por exemplo, a profissão, né, de fé de outras religiões, às vezes é solo escritura, somente a Bíblia, nada mais, né? E aqui nós cremos também na Bíblia e também em outras escrituras que o Senhor nos deu, né? Veja só, eu peguei algumas frases de outras religiões aqui para compartilhar com vocês, né, de denominações diferentes. E as frases são aqui, ó. Não limite a Deus. Pare de limitar a Deus. Não limite o poder de Deus, né? Na verdade, não tem como nós limitar o poder de Deus, então, tão certo, e nós também acreditamos isso, né? Que Deus é ilimitado, não dá para limitar o poder de Deus. O problema é que nós limitamos o poder de Deus na nossa vida. Por exemplo, quando eu tenho uma tradição ou um paradigma, algo já pré-concebido na minha mente, isso faz com que eu não receba uma resposta de Deus. Isso faz com que eu não busque ao Senhor. Quando eu tenho orgulho, eu acho que eu já sei, aí eu não busco ao Senhor. Então, todas essas coisas, né? Ou, por exemplo, um coração incrédulo, que não crê, isso afasta o poder de Deus na minha vida, porque eu preciso crer antes de receber um testemunho, tá bom? Então é uma das coisas aqui que a gente observa. Não dá para limitar o poder de Deus, mas a gente acaba limitando o poder de Deus na nossa vida. Deus é ilimitado. E por isso aqui no versículo fala que Deus ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Assim como ele chamou profetas na antiguidade e deu mandamentos de escrever, também ele faz em nossos dias, tá bom? Então nós acreditamos que Deus é o mesmo nesse sentido também, de continuar revelando a sua verdade, a sua palavra em nossa época também. A conclusão está aqui no versículo 13, ó. Portanto, tendo tão grande testemunhas, porque por ela será julgados o mundo, tanto quanto aqui em diante tiverem conhecimento dessas coisas. Então, aqui fala, né, que por conta dos testemunhos que foram prestados e por essas escrituras, nós teremos que prestar conta, nós vamos ser julgados por conta dessas coisas. Então, na verdade, né, nós temos o livro de Mórmon e pedimos, né, para as pessoas orar, estudar e perguntar a Deus que é verdadeiro. Mas isso faz parte da misericórdia de Deus, né? Porque para que nós possamos saber a verdade. É igual a promessa do dízimo, né? O Senhor pede, fazei prova de mim nisso, né? Então, o Senhor pede para desafiar, né? Faz um teste para ver se não é verdadeira a lei do dízimo. Assim também ele faz com o livro de Mórmon. Faz um teste, leia, pergunte a mim, né, que é verdadeiro, que eu vou responder. Então, é pela misericórdia de Deus que ele nos dá, né, esse meio de nós sabermos que a igreja é a igreja de Cristo, ou que o registro ele é verdadeiro. Bom, então o Senhor permite que nós possamos perguntar. Isso é algo fantástico. Por quê? Conforme diz aqui, não é o livro de Mórmon que está em julgamento pelo mundo. Na verdade, é o contrário. Nós, as pessoas que seremos julgadas, não o livro. Tá bom? Então é isso que nós aprendemos aqui. Vamos lá, continuando aqui, versículo 14, 15 e 16. Aqui fala sobre aquelas pessoas que recebem o seu testemunho e aquelas pessoas que recusam receber um testemunho da veracidade, né, dessas outras escrituras que Deus tem. Então diz aqui o 14 em diante. E os que recebem com fé e agirem retamente receberão uma coroa de vida eterna. Mas para aqueles que endurecem o coração em incredulidade e rejeitam, isto se tornará para eles em condenação. Porque o Senhor Deus disse, e nós, os élderes da igreja, ouvimos e testemunhamos as palavras gloriosas e majestosas nas alturas, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Então aqui é mais ou menos como se tivesse dois caminhos, acreditar ou não acreditar. Né? E nós que somos responsáveis por buscar a revelação para saber que é verdade ou não. Bom, vamos lá para o versículo 17, diz assim: porque essas coisas sabemos, que há um Deus no céu, e é infinito e eterno, de eternidade e eternidade, o mesmo Deus imutável, o Criador do céu e da terra e de tudo que nele há. E ele criou o homem,
E ele criou o homem, homem e mulher, a sua própria imagem, conforme a sua semelhança os criou. Então veja que aqui está falando das coisas que nós acreditamos. Então aqui falou sobre a criação. Nós cremos que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, homem e mulher. Então aqui está falando de nossas crenças. O que mais nós cremos aqui? Vai falando aqui, ó. E deu-lhes mandamento de que deveriam amá-lo e servi-lo, o único Deus vivo e verdadeiro, e que ele seria o único ser a quem deveriam adorar. Mas, pela transgressão desta santa lei, os homens tornaram sensuais, diabólicos e o homem decaído. Aqui então eu estou falando da criação e a queda, né? Por conta da transgressão, nós se tornamos decaídos nessa face da terra. E aí então aqui vai falar mais sobre outras coisas que nós acreditamos, tá bom? Vai falar sobre a expiação de Cristo e outras coisas aqui, ó. Portanto, o Deus Todo-Poderoso deu o teu Filho unigênito, como está escrito nessas Escrituras, que por eles foram dadas. Então, mais uma profissão de fé aqui que vai falando, que nós acreditamos, né, na criação, na expiação de Jesus Cristo, que Deus ele deu o seu Filho para nos resgatar em sacrifício. Versículo 22 em diante. Sofreu tentações, mas não lhe deu atenção. Nós acreditamos que Jesus Cristo sofreu as tentações, mas ele não cedeu a nenhuma delas, não deu atenção. Isso também é dito lá em Hebreus, né? Em Hebreus 4:15 diz aqui, ó, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecar. Em tudo Jesus Cristo foi provado, mas ele não caiu em nenhuma das tentações, tá bom? Algumas pessoas até falam, mas se ele nunca caiu, ele não sabe a fraqueza. Pelo contrário, aquela pessoa que cede à tentação, ela não saberia, se ela tivesse resistido mais uma hora, qual seria a sensação dela. Então, Cristo, por resistir a todas as tentações, ele sabe exatamente como cada pessoa se sente. Eu trouxe aqui o exemplo de uma tentação muito forte que veio sobre Jesus Cristo quando ele estava na cruz, lá em Mateus 27, versículo 40, né, ele estava crucificado ali entre dois ladrões e um deles disse, né, eu acredito que ele disse, esse outro ladrão, completamente sobre a influência do inimigo. Tá bom? Foi o diabo usou a boca do ladrão ali para falar isso para Jesus Cristo. E ele disse: salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, e desce da cruz. Aqui eu acabei confundindo. Mateus 27:40 as pessoas debaixo da cruz que estavam acusando, né, os líderes religiosos. Eles disseram assim: tu que destrói o templo, em 3 dias reedifica, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce da cruz. Então ali, o diabo usou a boca dessas pessoas para usar essa tentação, porque Jesus Cristo estava cheio de dor na cruz e era muito fácil para ele descer da cruz ali. Mas não, ele preferiu ficar, não deu atenção às palavras dessas pessoas. Ele não duvidou que ele era o Filho de Deus e continuou sofrendo por nós, submetendo-se à vontade do Pai. Então foi uma tentação que ele passou aqui. Vamos lá, o que mais nós cremos? Doutrina e Convênio, seção 20, versículo 23 em diante, vai falar aqui no que mais nós cremos. Nós cremos que ele foi crucificado e morreu e ressuscitou no terceiro dia. Subiu ao céu para assentar-se à direita do Pai, a fim de reinar em onipotência, de acordo com a vontade do Pai, para que todos os que crescem fossem batizados em seu santo nome e perseverassem com fé até o fim e fossem salvos. Não somente os que creram após a sua vinda na carne, no meridiano dos tempos, mas todos desde o princípio, sim, todos os que existiram antes de sua vinda, que creram nas palavras dos santos profetas, os quais falaram segundo foram inspirados pelo dom do Espírito Santo, que verdadeiramente testemunharam a respeito dele, e todas as coisas tivessem a vida eterna, como também os que vieram depois e creram nos dons e chamados de Deus pelo Espírito Santo,
que presta testemunho do Pai e do Filho. E o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um Deus, infinito e eterno, sem fim. Amém. Então aqui nesses versículos que nós lemos, falou mais coisas aqui que nós acreditamos. Falou aqui sobre o batismo, né, em nome do Senhor. Nós acreditamos que precisamos ser batizados e perseverar na fé até o fim, né? Até o fim de nossa vida aqui, até Jesus Cristo voltar. E aqui fala também que Cristo ele nos salvou, não somente no meridiano dos tempos, aqueles que foi enquanto ele estava ali na carne, mas todos os que foram antes e todos os que virão ainda também. Então a expiação, o sacrifício de Jesus Cristo é para a salvação de todos. Nunca houve dois planos de salvação. No Velho Testamento, algumas pessoas acabam confundindo, falando, não, no Velho Testamento nós éramos salvos, né, de um jeito, e agora no Novo é pela graça, né? Não, é o mesmo plano, tá bom? É o mesmo Deus e o mesmo plano. Sempre foi pela expiação de Cristo. A diferença é que no Velho Testamento eles olhavam para o futuro, o cordeiro que seria morto. E nós olhamos para o passado, o cordeiro que foi morto. Jesus Cristo foi morto por nós. Então, é tudo apontando para Jesus Cristo, tá bom? Então, é esse o significado, né? Não há dois planos de salvação, é apenas um, que é por meio de Jesus Cristo. E assim eu finalizo a mensagem de hoje, então a gente para aqui no versículo 28, amanhã a gente continua no 29 em diante aqui, que vai falar de duas doutrinas que também nós acreditamos. Vai falar da doutrina da justificação e da doutrina da santificação. Vou estudar um pouquinho para trazer de uma maneira que nós possamos compreender melhor o que é a doutrina da justificação e o que é a doutrina da santificação, tá bom? É essa mensagem que eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.